Numa dessas histórias em que o acaso parece saber mais do que as pessoas, Miguel Valença entrou numa clínica para cuidar de si e saiu de lá ligado para sempre à vida de um menino que nunca tinha visto. Tinha dinheiro, nome, influência e a reputação de homem que resolvia tudo, mas havia coisas que nem o dinheiro nem a disciplina conseguiam calar. O que o desarmou não foi um diagnóstico, nem um concorrente, nem uma perda nos negócios. Foi o choro contido de uma criança num corredor demasiado limpo e a voz de uma mulher que ele julgava ter deixado enterrada no passado. Se em algum momento desta história já sentiram que a vida muda sem pedir licença, deixem a vossa opinião nos comentários. E, se gostam de histórias assim, humanas, intensas e cheias de voltas inesperadas, deixem o vosso gosto e subscrevam o canal. Aos 42 anos, Miguel Valença era o tipo de homem que inspirava confiança à primeira vista. Dono de uma empresa de construção civil em crescimento sólido, habituado a negociações difíceis, prazos apertados e decisões rápidas, tinha construído a sua imagem como quem levanta um edifício, sem pressa, mas sem falhas aparentes. Na cidade, dizia-se muitas vezes que, se Miguel desse a palavra, a obra parecia feita. O escritório dele, num piso alto com janelas amplas e vista para uma avenida movimentada, parecia confirmar essa ideia. Pastas alinhadas, contratos fechados, distinções emolduradas na parede, um fato impecável e, ao lado da mão direita, uma chávena de café preto que raramente chegava a arrefecer. Visto de fora, tudo encaixava na perfeição. Uma casa ampla nos arredores, um carro novo, funcionários leais, contas certas e um nome respeitado. Mas a vida real raramente respeita aquilo que parece definitivo. Quando chegava a casa ao fim do dia, Miguel atravessava divisões grandes demais para uma só pessoa e ouvia um silêncio que nenhum luxo conseguia esconder. Às vezes nem acendia todas as luzes. Ficava na cozinha, com água mineral e o nó da gravata desapertado, a olhar para a bancada como se ali estivesse uma resposta. Tinha vencido a pobreza, o medo e a humilhação da juventude. O problema era que depois de vencer tudo isso, continuava sem saber para quem vivia. 2 anos antes, Rita entrara na vida dele, como quem abre uma janela num quarto abafado. Era bonita, segura, sabia vestir-se bem, falar com leveza em qualquer ambiente e mover-se entre gente rica, sem hesitação. Conheceram-se num jantar beneficente e Miguel, que já se sentia cansado de tudo que era previsível, deixou-se encantar por aquela energia luminosa. Ao lado dela, no início, parecia-lhe que a vida ainda podia surpreender. Rita ria alto, gostava de restaurantes novos, de hotéis caros, de objetos escolhidos mais pelo brilho do que pela utilidade. Miguel confundiu esse deslumbramento com alegria. Só mais tarde percebeu que uma coisa não garantia a outra. Com o tempo, a relação tornou-se pesada. Rita gostava de conforto, mas mais do que isso, gostava da sensação de o exigir. Quase tudo se transformava em prova de amor. Uma viagem, uma joia, um jantar especial, uma resposta imediata, uma presença sem falhas. Miguel, já por natureza contido, começou a sentir-se avaliado dentro da própria casa. Não era uma relação feita de partilha, mas de cobrança disfarçada de romantismo. E ainda assim, ele arrastava aquilo. Não por paixão, talvez por hábito. Talvez pelo cansaço de recomeçar. Talvez porque havia pessoas que se habituam tanto a suportar peso, que demoram a reconhecer quando já não têm obrigação de o fazer. Na manhã da consulta que tinha marcado há semanas, a tensão veio ao de cima mais uma vez. Rita estava à mesa da cozinha, de robe de seda, com o telemóvel na mão, a deslizar o dedo por fotografias de colares e malas de marcas que trocava de mês para mês, como se trocar de objetos fosse a forma dela de vencer o vazio. Miguel serviu o café sem dizer muito. Tinha exames regulares para acompanhar um problema de saúde que preferia não dramatizar, mas que o obrigava à disciplina. Dormia mal, trabalhava demais, e os médicos insistiam que o corpo começava a cobrar facturas antigas.
Rita perguntou pelo colar que ele prometera ver, e essa pequena diferença entre ver e comprar bastou para reacender o conflito. Disse que estava farta de esperar, que ele pensava mais em médicos do que nela, que qualquer outro homem saberia mimá-la sem ser lembrado. Miguel ainda tentou responder com calma, mas havia dias em que a serenidade já não nascia, era só esforço. Limitou-se a dizer que a consulta era importante e que não tinha cabeça para esse assunto. Rita leu nisso uma afronta. Aproximou-se, cruzou os braços e lançou-lhe a pergunta que fazia sempre que sentia perder terreno: se ela ainda importava. Miguel olhou para ela como se, pela primeira vez, a estivesse a ver sem o filtro do costume. Importar era uma palavra grande demais para caber naquele tipo de guerra miúda. Disse apenas que havia coisas mais urgentes naquela manhã. Rita recuou, ferida no orgulho, e devolveu-lhe um silêncio teatral, desses que pedem resgate. Miguel já conhecia aquele mecanismo. Sabia que em outras alturas teria saído, e ao regressar, levaria flores, um relógio ou qualquer outra paz comprada para evitar cansaço. Mas naquele dia, saiu com outra sensação. Ao fechar a porta, percebeu que não queria compensar mais nada. A clínica ficava fora do centro, numa zona tranquila, com árvores baixas, estacionamentos amplos e um cuidado quase exagerado com a aparência de serenidade. Tudo ali parecia feito para convencer as pessoas de que ainda controlavam a própria vida. Miguel estacionou, pegou na pasta dos exames e entrou. Cumprimentou a recepcionista, que o conhecia de outras consultas. Ouviu que o médico ainda o receberia dentro de poucos minutos e seguiu pelo corredor principal. Foi então que o som chegou até ele. Não era um choro escandaloso, nem desses que pedem atenção imediata. Era pior. Era um choro contido, sufocado por vergonha e cansaço, como se quem chorasse soubesse que já dera trabalho a mais ao mundo. Miguel abrandou. Ao fundo de um corredor lateral, encostado à parede, estava um menino de corpo pequeno, joelhos junto ao peito, casaco gasto e tênis demasiado velhos para aquele lugar. Tinha o rosto molhado, mas fazia um esforço visível para não soluçar alto. Havia crianças que choravam como quem exige colo. Aquele miúdo chorava como quem já suspeita que o colo pode não chegar. Miguel aproximou-se e agachou-se, algo que já não fazia com naturalidade havia muitos anos. Perguntou-lhe como se chamava. O menino levantou o rosto, assustado, mas não respondeu. Tinha os olhos claros e cansados, o tipo de olhar que parecia velho demais para a idade. Uma enfermeira que passava reconheceu Miguel, viu a cena e abrandou o passo. Explicou num tom baixo que o menino se chamava Afonso e estava ali com a mãe havia dias a tentar uma solução para uma operação urgente. Havia tratamento, havia equipa, havia esperança, mas faltava o dinheiro. E naquela clínica, sem garantias financeiras, a compaixão tinha limites administrativos. Miguel perguntou onde estava a mãe. A enfermeira olhou para a porta do gabinete da direção clínica e respondeu que, provavelmente, a tentar mais uma vez um adiamento, uma promessa, qualquer coisa que lhe comprasse tempo. Acrescentou que ela já vendera o que tinha, aceitara turnos extra, pedir ajuda a todos os conhecidos, mas continuava longe do valor necessário. Não usou números. Não precisava. Bastava o cansaço daquela informação. Miguel voltou a olhar para Afonso. O rapaz passava a manga pelo rosto de forma discreta, envergonhado de ser visto frágil. Havia naquela imagem algo que atravessou Miguel sem aviso. Talvez fosse a humilhação de precisar e não ter. Talvez fosse a memória antiga de uma casa apertada, de contas em atraso, da mãe a improvisar jantar onde não havia quase nada. Talvez fosse só isto. Aquele miúdo parecia sozinho mesmo quando estava acompanhado. Sem dizer mais nada, Miguel levantou-se e caminhou até ao gabinete. Ainda antes de bater à porta, ouviu a voz de uma mulher a pedir mais prazo. Não exigia. Suplicava. A voz masculina do outro lado respondia com a frieza treinada de quem aprendeu a chamar regra aquilo que dói menos do que a palavra recusa. Miguel empurrou a porta.
O diretor clínico interrompeu a frase e ergueu os olhos, incomodado. À frente da secretária, de costas quase totalmente voltadas para a entrada, estava uma mulher magra, ombros tensos, cabelo apanhado de qualquer maneira e mãos apertadas uma na outra com tanta força que os dedos pareciam ferir-se sozinhos. O diretor começou por perguntar quem era ele para entrar assim. Miguel ignorou a formalidade. Olhou para a mulher e perguntou com um cuidado inesperado na voz se ela era a mãe do menino do corredor. Ela virou-se. Miguel ficou imóvel. O tempo, que até ali seguira a lógica dos relógios, partiu-se em silêncio. Havia rostos que a memória alterava, embelezando ou distorcendo. O dela não. A vida deixara marcas, claro. Cansaço, medo, noites mal dormidas, uma tristeza funda por trás da expressão exausta. Mas continuavam lá os mesmos olhos que, muitos anos antes, tinham sido casa, promessa e futuro. Sofia. Ela também o reconheceu, mas o choque nela foi mais lento, como se precisasse de confirmar que o passado não podia ter se materializado daquela maneira. A boca abriu-se sem som. Depois, quase num sopro, saiu o nome que ele não ouvia desde a juventude: Miguel. O diretor clínico tentava recuperar o controle da situação, mas Miguel já não estava ali para lhe reconhecer autoridade. Perguntou de quanto era o valor. O homem começou a responder de forma protocolar, dizendo que o assunto dizia respeito à família e à administração. Miguel cortou-lhe a frase. Repetiu a pergunta. Sofia não o conseguia encarar por muito tempo. Parecia dividida entre a vergonha de ser vista na ruína e o alívio humilhante de alguém, por fim, perguntar o que importava. Explicou que era uma quantia muito acima do que uma mãe sozinha podia suportar, mesmo a trabalhar sem descanso. Miguel não pediu mais detalhes. Disse apenas que trataria do pagamento. Por um instante ninguém se mexeu. O diretor clínico olhou-o como se tentasse perceber se aquilo era impulso ou exibição. Sofia levou a mão à boca. Miguel manteve-se firme. Pediu os documentos necessários, autorizou a transferência inicial e deixou claro que não queria atrasos na preparação da cirurgia. Não falou como benfeitor. Falou como homem que já decidira. Quando saiu do gabinete, Sofia seguiu atrás dele, ainda atordoada, como se o corpo estivesse ali e a cabeça alguns passos atrás. Pararam no corredor, a poucos metros do banco onde Afonso continuava sentado, agora em silêncio, a observar os adultos com aquele espanto que só as crianças doentes aprendem demasiado cedo. Sofia tentou agradecer, mas a voz falhou-lhe. Miguel olhou primeiro para o menino, depois para ela. Sentia o coração apertado, não apenas pelo que acabara de fazer, mas pelo que a presença dela tinha acordado dentro dele. Não era só surpresa. Era um passado inteiro a levantar-se de uma vez. Sofia foi o primeiro amor de Miguel. Não o primeiro namoro passageiro, não a primeira ilusão adolescente, mas o primeiro sentimento que lhe deu a sensação de que a vida podia ser maior do que aquilo que ele conhecia. Na altura, ele vivia num bairro operário, num apartamento pequeno onde o elevador quase nunca funcionava e os gritos do pai atravessavam as paredes como se nem houvesse portas. A mãe, empregada auxiliar num centro de saúde, fazia turnos que pareciam não acabar. O pai andava aos tropeções entre empregos perdidos, promessas ocas e uma amargura que se transformava facilmente em dureza. Miguel cresceu depressa, porque a pobreza não costuma respeitar infâncias. Aprendeu cedo a cozinhar o básico, a cuidar da irmã mais nova, Joana, a sair da escola e ir trabalhar onde houvesse 2 euros por ganhar. Levava caixas, entregava panfletos, lavava carros, ajudava numa banca de bebidas no parque municipal durante o verão. Não tinha tempo para sonhar da forma descuidada com que sonhavam os colegas. Os sonhos dele vinham sempre acompanhados de plano, esforço e uma espécie de fúria silenciosa. Havia noites em que se sentava no parapeito da janela, via as luzes da cidade ao longe e jurava a si próprio que não morreria pobre, nem deixaria a mãe terminar a vida a contar moedas. Queria uma casa com espaço,
uma mesa sem medo, um futuro que não dependesse do humor de ninguém. Sofia vinha do lado oposto da cidade e também do lado oposto da vida. Filha única de um empresário conhecido e de uma mulher elegante, educada para a discrição e para as aparências, cresceu numa casa grande, com jardim, almoços em família ao domingo e uma rotina organizada ao milímetro. Nunca lhe faltou nada material, mas sobrava-lhe supervisão. Os pais decidiam o que era prudente, o que era digno, com quem devia conviver, que estudo seguir, que tipo de rapaz representaria segurança. Sofia era doce, inteligente, sonhadora, mas habituara-se a obedecer antes de ter aprendido a contrariar. Conheceram-se num verão de calor pesado. Miguel estava a ajudar no quiosque do parque, quando uma rapariga deixou cair um livro na passagem. Ele apanhou e estendeu-lhe com um meio sorriso. Ela corou, agradeceu e respondeu qualquer coisa banal sobre distrações. Não houve música, não houve grande gesto. Houve apenas aquele minuto em que dois mundos se tocaram sem pedir licença. Dias depois encontraram-se outra vez. Depois outra. E o que começou por coincidência tornou-se procura. Passaram a caminhar pela marginal, a sentar-se em bancos escondidos, a falar das coisas que raramente diziam a mais alguém. Miguel contava como queria sair do bairro, estudar, construir qualquer coisa com as próprias mãos. Sofia falava da sensação de viver dentro de um guião escrito por outros. Ele admirava a delicadeza dela, a curiosidade sincera, a capacidade de olhar para pessoas simples sem superioridade. Ela admirava nele a coragem seca de quem não esperava favores da vida. Quando lhe dizia que ele chegaria longe, Miguel acreditava, não porque fosse bonito ouvir, mas porque vinha dela. Durante meses, viveram aquele amor típico da juventude, em que tudo parece definitivo e ainda assim vulnerável. Trocaram promessas que talvez fossem ingênuas, mas eram honestas. Miguel trabalhava mais para comprar pequenos presentes simbólicos. Sofia inventava visitas a amigas para o poder ver. Havia entre os dois uma alegria limpa, dessas que não precisam de cenário sofisticado. Uma maçã despartilhada num banco de jardim podia parecer-lhe suficiente. E era, até que Sofia decidiu levá-lo à casa para jantar. Miguel apresentou-se da melhor maneira que pôde. Tinha um casaco velho, mas limpo. Falou com educação, respondeu com frontalidade e tentou esconder o nervosismo. O pai de Sofia escutou tudo com um sorriso demasiado controlado. A mãe observou-o como quem mede tecido para perceber se serve ou não. Perguntaram-lhe o que queria fazer da vida. Ele respondeu que queria estudar gestão e um dia abrir o próprio negócio. Não pediu aprovação, apenas disse a verdade. Mas quando saiu, deixou atrás de si um problema. Nessa noite, a discussão explodiu naquela casa elegante. O pai chamou aquilo imprudência. A mãe disse que Sofia estava a confundir emoção com futuro. Repetiram-lhe que amor não punha comida na mesa, que aquele rapaz vinha de um meio complicado, que uma rapariga da posição dela não podia entregar a vida a uma aposta. Sofia tentou resistir. Disse que Miguel era trabalhador, íntegro, determinado. Os pais ouviram, mas só escutaram o que lhes confirmava o preconceito. Pobreza, bairro difícil, família instável. Durante dias, pressionaram-na com a calma calculada das pessoas que sabem culpabilizar sem levantar a voz. Sofia chorou, duvidou, calou-se. E por fim, cedeu. Encontrou-se com Miguel no parque onde tudo começara. Era outono. As folhas secas arrastavam-se pelo chão e o ar já trazia um frio prematuro. Sofia mal conseguia levantar os olhos. Disse que não podiam continuar. Disse que os pais não aceitavam. Disse que não teria forças para viver contra toda a família. Miguel ouviu-a em silêncio, e essa foi talvez a parte mais dolorosa. Não implorou, não fez escândalo, não a humilhou com desespero. Perguntou apenas se ela estava mesmo a escolher aquilo. Sofia chorou, pediu perdão e recuou um passo.
Era o gesto de alguém que já estava a partir por dentro, antes de partir por fora. Depois virou costas e correu. Miguel ficou ali sozinho, a sentir uma espécie de vazio frio a instalar-se-lhe no peito. Naquela tarde, decidiu duas coisas: que sairia daquela cidade por algum tempo e que jamais voltaria a depender de ninguém para ser visto como suficiente. A vida seguiu, como segue sempre, mesmo quando ninguém está preparado. Miguel estudou, trabalhou, falhou algumas vezes, acertou noutras e acabou por construir a empresa que anos mais tarde faria dele um homem respeitado. Sofia, por sua vez, terminou os estudos, fez o que a família esperava durante algum tempo e entrou num casamento mais seguro do que feliz. Não era um monstro o homem com quem ficou, mas também não era um abrigo. Quando a vida apertou, ele mostrou o que valia a promessa dele. A doença de Afonso apareceu cedo, e o pai do menino afastou-se ainda mais depressa do que Sofia imaginava possível. No fim, o casamento acabou, o apoio evaporou-se, e ela ficou sozinha com uma criança frágil ao colo e uma longa sucessão de contas, filas, turnos, pedidos e portas fechadas. Tudo isso veio aos poucos na conversa fragmentada que tiveram depois da decisão de Miguel. Não foi ali, no corredor, nem todo de uma vez. Houve dias em que trocavam poucas palavras, dias em que o passado parecia demasiado próximo para ser tocado, dias em que só falavam de exames, horários, medicação e relatórios médicos. O importante naquele momento era Afonso. Miguel assumiu todas as despesas do tratamento sem o transformar num acto de generosidade exibida. Tratou da papelada, falou com a administração, pagou o que havia a pagar e começou a aparecer na clínica com uma frequência que surpreendeu até quem o conhecia bem. Levava livros ilustrados, jogos pequenos, um carrinho de brincar, cadernos para pintar. Sentava-se junto ao menino e falava-lhe de coisas simples: pontes, escavadoras, o mar, as gaivotas, os barcos no rio, os passeios que fariam quando ele estivesse melhor. Afonso, que no início observava com a cautela de quem tem medo de acreditar, foi amolecendo devagar. Primeiro aceitava os presentes. Depois fazia perguntas. Mais tarde começou a sorrir, antes mesmo de Miguel entrar no quarto. Sofia assistia a essa aproximação com uma mistura estranha de alívio e dor. Ver Afonso agarrar-se à presença de Miguel enternecia, mas também a obrigava a encarar tudo o que tinha perdido. Houve uma tarde em que apanhou Miguel a adormecer numa cadeira, ao lado da cama do miúdo, depois de um dia inteiro entre reuniões, obra e hospital. O casaco estava desabotoado, a cabeça tombada ligeiramente, a mão ainda pousada sobre o cobertor, como se nem a dormir deixasse de garantir que o rapaz não estava sozinho. Sofia ficou imóvel à porta, com os olhos úmidos. Talvez amar alguém fosse isso. Reconhecê-lo anos depois, mais cansado, mais duro, mais ferido, e ainda assim saber exatamente quem ele era. Entretanto, em casa, Rita começou a notar a mudança. Miguel atendia menos chamadas, chegava tarde, respondia pouco e parecia emocionalmente ausente mesmo quando estava presente. Primeiro tentou recuperar a atenção com charme, depois com dramatização. Mais tarde, com suspeita, acabou por mandar discretamente o motorista da empresa descobrir para onde Miguel ia com tanta frequência. Quando soube que ele passava horas numa clínica e que havia uma mulher envolvida naquela rotina, não lidou com a informação como alguém magoada, mas como alguém ofendida. Numa noite em que Miguel chegou depois das 10, encontrou-a na sala, sentada com as pernas cruzadas, um copo de vinho intacto à frente e um olhar frio, treinado para o confronto. Rita perguntou diretamente quem era Sofia. Miguel não se surpreendeu. Estava cansado demais para fingir surpresa. Limitou-se a perguntar por que é que ela achava ter direito a esse tipo de vigilância. Rita respondeu que tinha direito porque era a mulher da vida dele. A frase soou vazia aos ouvidos de Miguel. Talvez porque, no fundo, os dois sabiam que aquilo nunca fora bem verdade. A discussão cresceu depressa. Rita acusou-o de a afastar, de a trocar por um drama alheio, de se ter esquecido de tudo que ela fazia por ele.
Miguel ouviu durante algum tempo. Depois disse com uma calma quase glacial que uma relação não podia funcionar como factura emocional. Não lhe devia luxo, nem obediência, nem explicações arrancadas à força. Devia honestidade, e a honestidade era simples. Já não queria continuar. Rita tentou feri-lo onde pudesse. Disse que sem ela ele voltaria a ser um homem fechado, que ninguém suportaria viver ao lado de alguém tão pesado, que passaria a vida sozinho se insistisse em afastar quem o animava. Miguel não levantou a voz. Apenas lhe pediu que saísse. Pela primeira vez, não negociou a paz. Quando a porta se fechou atrás dela, a casa ficou estranhamente silenciosa, mas não vazia. Havia dor, claro. Fim é sempre fim. Mas também havia uma sensação de ar. Como se, ao expulsar o ruído, ele tivesse finalmente criado espaço para escutar o que importava. Dias depois, quando a relação com Afonso já se tornara natural, Sofia pediu para falar com ele longe do quarto do menino. Escolheu a cafetaria quase vazia da clínica, numa hora morta da tarde, em que o cheiro a café requentado e sopa fraca se misturava com o cansaço das famílias. Sofia mexia nas mãos sem parar. Miguel percebeu que ela carregava uma verdade atravessada na garganta. Disse-lhe então o que evitara desde o reencontro. Afonso não era filho biológico dele. Miguel ficou em silêncio, não por ter certeza do contrário, mas porque, algures dentro de si, a hipótese vivera calada desde o momento em que vira o menino. Talvez pelos olhos, talvez pela idade, talvez porque o coração, quando quer recuperar o que perdeu, inventa pontes perigosas. Sofia admitiu que percebeu isso. Não o afirmara nunca, mas também não o desmentira de imediato. Tivera medo. Medo de que, se esclarecesse logo, Miguel tratasse tudo apenas como um gesto de caridade passageira e voltasse à própria vida. Tinha vergonha dessa omissão, mas também desespero, e o desespero leva pessoas decentes a erros que, em circunstâncias normais, nunca cometeriam. A notícia doeu a Miguel de uma forma difícil de explicar. Não era ciúme do passado, nem orgulho ferido por não ser o pai. Era antes a sensação amarga de ter sido conduzido por uma sombra de esperança que não lhe pertencia. Ainda assim, enquanto Sofia falava e chorava, ele deu por si a pensar em Afonso a rir-se dos carrinhos, em Afonso adormecer mais descansado quando o ouvia chegar, em Afonso a perguntar se um dia poderia ir ao mar com ele. E percebeu uma coisa simples e brutal. O vínculo já existia, independentemente do sangue. Disse-o com poucas palavras, porque Miguel nunca foi homem de grandes discursos. Disse que Sofia tinha errado em esconder a verdade, mas que isso não apagava o essencial. Não abandonaria o menino. Não agora. Talvez nem depois. Sofia chorou de alívio, não porque tivesse sido perdoada por completo, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, acreditou que o futuro do filho não dependia apenas da própria resistência. A cirurgia aconteceu numa manhã de céu baixo, daquelas em que a cidade parece suspensa à espera de notícia. Afonso foi levado para o bloco ainda ensonado, agarrado a um boneco pequeno que já perdera metade da costura. Sofia beijou-lhe a testa com a compostura artificial das mães que só desabam quando a porta se fecha. Miguel acompanhou-os até onde pôde. Depois ficaram ambos no corredor, lado a lado, separados por anos de silêncio e unidos pelo mesmo medo. Não falaram muito. Às vezes, quando o terror é grande, a conversa torna-se inútil. Horas depois, o cirurgião apareceu com o rosto cansado e informou que o procedimento correra como previsto, mas o pós-operatório exigiria vigilância apertada. Não prometeu milagres. Prometeu trabalho, tempo e cautela. Para Sofia, aquilo já parecia quase uma bênção. Para Miguel, foi o começo de outro tipo de responsabilidade. A recuperação revelou-se longa, irregular, cheia de pequenos sustos. Houve febres, dias maus, recaídas de humor, exames repetidos, noites interrompidas. Afonso mostrava uma coragem silenciosa que partia o coração.
Nunca perguntava por que eu. Perguntava apenas quando poderia voltar a correr. Foi nesse período que Miguel começou a perceber que a vida dele já não estava organizada em torno dos negócios. Podia continuar a dirigir a empresa, claro, e fê-lo, mas a cabeça fugia-lhe cada vez mais para o hospital. Fazia reuniões mais curtas. Deixava instruções claras aos diretores de obra. Saía à meio da tarde para ir ler ao Afonso. Voltava para assinar contratos depois de o menino adormecer. Os colegas viam-no mais sereno e mais duro ao mesmo tempo, como se a presença concreta de um problema real tivesse reduzido o peso dos problemas inventados. Sofia também mudava. A mulher que Miguel reencontrara no corredor era quase só resistência. Vivia em tensão permanente, culpada por descansar, culpada por comer, culpada por chorar, culpada até por se encostar 5 minutos a uma parede. Aos poucos, com a melhoria de Afonso e a ajuda constante de Miguel, foi reaprendendo gestos pequenos, beber um café devagar, pentear-se sem pressa, responder a uma pergunta sem pedir desculpa no fim. Não recuperou a leveza da juventude, mas ganhou qualquer coisa mais funda, a coragem de olhar para a própria vida sem fugir do que escolhera mal. Numa dessas tardes de espera, contou-lhe com mais clareza o que acontecera depois de se separarem. Casara por conveniência e fragilidade, não por amor. Tentara fazer daquele compromisso uma vida digna, porque há pessoas que acreditam, durante muito tempo, que suportar é uma forma de maturidade. O marido afastara-se à medida que as dificuldades cresciam. Quando a saúde de Afonso se tornou uma luta contínua, ele saiu de cena quase de vez. Sofia não dramatizou. Falou como quem já gastou as lágrimas principais. Disse apenas que o abandono é mais cruel quando acontece devagar, porque dá tempo de a esperança se humilhar várias vezes. Miguel ouviu tudo com o olhar preso à chávena. A raiva que sentiu não era exatamente contra o homem ausente. Era também contra o passado, contra os anos desperdiçados, contra a versão de si mesmo que julgava ter enterrado. Sofia percebeu isso. Disse-lhe, num tom baixo, que se arrependia menos de ter sofrido do que de não ter tido coragem quando ainda havia tempo. Miguel respondeu que certas vidas só parecem simples quando vistas de fora. Não absolveu tudo, mas também não quis transformar aquela reaproximação num tribunal. A ligação entre ele e Afonso ficou cada vez mais visível. O menino passou de Senhor Miguel para Miguel e depois, naturalmente, para uma forma intermédia mais íntima, como fazem as crianças quando ainda não sabem nomear o lugar que alguém ocupa dentro delas. Pedia que fosse ele a ler a história de dormir, esperava por ele antes das sessões difíceis. Ficava mais calmo quando o sentia por perto. E Miguel, que antes evitava projetar-se em afetos porque aprendera a desconfiar da perda, começou a organizar o futuro em função daquele rapaz. Então, quando tudo parecia finalmente entrar no ritmo suportável, a vida voltou a puxar o tapete. Sofia sofreu um acidente de viação simples na descrição e devastador nas consequências. Saíra da clínica depois de uma noite quase sem dormir, fora buscar documentos e medicação à casa, e no regresso um choque bastou para lançar a vida dela outra vez ao fio. Quando Miguel recebeu a chamada, estava no escritório a rever um contrato importante. Largou tudo e saiu sem explicar nada. Durante o trajeto até o hospital, o trânsito pareceu-lhe uma agressão pessoal. Não sabia ainda a gravidade real, mas o medo já tinha chegado antes da informação. Encontrou-a nos cuidados intensivos, demasiado branca, demasiado quieta, presa a máquinas que tentavam transformar fragilidade em tempo. O médico falou com a prudência cansada de quem já viu muitos familiares agarrar-se a frases mal interpretadas. Disse que fariam o possível, mas que o quadro era crítico. Quando Miguel entrou no quarto, Sofia abriu os olhos com esforço. Reconheceu-o imediatamente. E talvez porque percebia aquilo que os médicos evitavam dizer de forma frontal, não gastou a pouca força que tinha com assuntos secundários. Pediu-lhe que cuidasse de Afonso. Miguel tentou contrariá-la, dizer que ela precisava de descansar, que iria recuperar, que o menino precisava dela.
Sofia sorriu com uma tristeza serena, a de quem já não discute com o inevitável. Disse que sabia quem ele era, apesar de tudo que o tempo fizera. Disse que Afonso o amava. Disse que se alguma coisa lhe acontecesse, o maior pavor não era morrer, era deixar o filho entregue ao vazio. Miguel segurou-lhe a mão e prometeu. Não prometeu por delicadeza, prometeu como se assinasse um contrato consigo mesmo. Ela fechou os olhos pouco depois. Ainda viveu algumas horas, mas já não houve regresso. Quando a notícia chegou, Miguel não chorou logo. Ficou parado, imóvel, como se o corpo se recusasse a acompanhar a realidade. Há perdas que não entram de uma vez, instalam-se por camadas. Primeiro o choque, depois a recusa muda, mais tarde a dor verdadeira, quando já não há o que fazer, a não ser admitir. O momento mais difícil veio no dia seguinte, quando teve de falar com Afonso. O menino ainda estava fraco, mas melhor, e esperava a mãe com a confiança teimosa de quem acredita que os adultos regressam sempre se prometerem isso. Miguel sentou-se ao lado dele, procurou palavras mais suaves do que a verdade e não encontrou nenhuma suficientemente boa. Disse-lhe que a mãe tinha sofrido um acidente. Disse-lhe que os médicos tentaram ajudá-la. Disse-lhe, por fim, que ela não ia voltar. Afonso não percebeu logo. As crianças, muitas vezes, recusam a ideia antes de lhe dar significado. Perguntou quando é que ela podia ligar. Perguntou se estava a descansar. Perguntou se ele podia esperar mais um bocadinho. Só quando viu os olhos de Miguel encherem-se de uma dor que os adultos geralmente escondem, é que começou a compreender. Chorou então com o corpo todo, agarrado à camisola dele. Não como no corredor da primeira vez, contido e envergonhado, mas com a confiança desesperada de quem já não tem onde pousar a perda. Miguel abraçou-o e não o largou. Naquele abraço, sem testemunhos nem formalidades, começou uma espécie de paternidade. Levá-lo para casa foi outro choque. A casa de Miguel, tão ampla e organizada, parecia agora exigir alma. O menino entrou devagar, de olhar baixo, a segurar um saco com poucas roupas e o boneco gasto. A ausência de Sofia viajava com eles, sentada em tudo. Na mesa, no silêncio, no quarto que tiveram de improvisar, no modo como Afonso perguntava se podia deixar os sapatos num canto sem incomodar. Miguel percebeu rapidamente que amor e dinheiro não bastavam para resolver tudo. Havia rotinas, fragilidades, feridas emocionais e um luto infantil que não cabia numa agenda de empresário. Foi então que se lembrou de Helena. Helena trabalhara anos em casa dele. Não como empregada indiferente, mas como uma daquelas pessoas raras que sabem transformar espaço em refúgio. Tinha sido afastada por pressão de Rita, que via nela uma presença incômoda, talvez porque a serenidade genuína de Helena contrastava demais com a agitação vazia a que ela chamava brilho. Miguel, na altura, cedera para evitar conflito e arrependera-se mais tarde. Quando lhe telefonou, hesitou antes de falar. Havia orgulho, culpa e necessidade naquele telefonema. Helena ouviu tudo sem interromper muito. Quando Miguel acabou, ela respondeu com a simplicidade de quem não usa o sofrimento alheio para acertar contas. Disse que iria no dia seguinte. Chegou com uma mala pequena, sapatos rasos e a mesma expressão firme e acolhedora de sempre. Não fez perguntas desnecessárias. Não entrou a medir o caos. Entrou a trabalhar com cuidado. Foi ao quarto de Afonso, apresentou-se devagar, sentou-se a uma distância respeitosa e falou com ele como se ele não fosse um problema para resolver, mas uma pessoa ferida a quem era preciso dar tempo. Nos dias seguintes, a casa mudou de atmosfera. Voltou a cheirar a sopa acabada de fazer, a roupa limpa, a pão quente, a normalidade possível. Afonso começou a comer melhor. Voltou a dormir uma noite inteira de vez em quando. Helena sabia quando falar e quando apenas estar. Esse talento que raramente aparece nos currículos sustentou os dois homens daquela casa. Miguel observava tudo com gratidão crescente.
Vê-la prender o casaco de Afonso antes de uma consulta, a explicar-lhe os trabalhos da escola, a deixar um copo de leite morno na mesa sem teatralizar carinho, mexia com ele de uma maneira inesperada. Não era a paixão avassaladora e cega da juventude. Era outra coisa, mais madura, talvez mais valiosa. O reconhecimento de uma bondade estável, daquelas que não chegam a brilhar, mas iluminam. Ao longo dos meses, Afonso foi melhorando. O tratamento surtiu efeito. A recuperação continuou lenta, porém consistente. Voltou a ganhar cor no rosto, pediu para andar de bicicleta, implicou com os legumes, fez birra com os banhos, riu alto pela primeira vez sem parecer pedir licença à alegria. Miguel começou a levá-la ao jardim perto de casa, depois ao mar em dias de vento manso, depois ao escritório aos sábados, onde o menino se entretinha a desenhar prédios enquanto os funcionários sorriam ao vê-los juntos. A empresa inteira percebeu que algo essencial mudara naquele homem. Mas Miguel não queria viver numa relação indefinida com o rapaz. Sabia que promessas emocionais confortam, mas é a responsabilidade formal que protege uma criança quando a vida volta a apertar. Por isso iniciou o processo de adopção. Não foi rápido nem simples. Houve entrevistas, relatórios, documentação, perguntas delicadas, exames, verificações. Algumas pessoas estranharam a decisão. Um empresário solteiro sem parentesco biológico a querer assumir legalmente um menino com um passado clínico exigente. Miguel não se deixou desanimar. Respondia a tudo com a mesma convicção. Afonso já era família na prática. Faltava a lei alcançá-los. Helena acompanhou-o nesse percurso com discrição, mas esteve em todas as etapas importantes. Lembrava prazos, organizava pastas, preparava Afonso para responder aos técnicos sem medo e, sobretudo, mantinha a casa firme quando Miguel se esgotava. Certa noite, depois de mais uma reunião desgastante com assistentes sociais e advogados, Miguel voltou para casa exausto. Encontrou Afonso adormecido no sofá, encostado a Helena, com um livro aberto nas pernas. Ela fazia-lhe festas leves no cabelo, enquanto lia em voz quase silenciosa. Miguel ficou parado à porta uns segundos. Não queria interromper aquela paz. Percebeu então que a família, muitas vezes, não nasce do sangue nem da intenção romântica inicial. Nasce da repetição do cuidado. Quando finalmente os papéis da adopção ficaram aprovados, Miguel decidiu contar a Afonso de uma forma que o menino pudesse guardar para sempre, sem medo. Sentou-se com ele na sala, com Helena por perto, e explicou que a partir daquele momento, também no papel e perante toda a gente, ele seria o filho dele. Afonso ouviu muito quieto. Já aprendera cedo demais que as boas notícias às vezes trazem uma condição escondida. A primeira pergunta que fez foi a mais simples e a mais funda. Se isso significava que Miguel não o ia deixar. Miguel ajoelhou-se diante dele e respondeu que não o deixaria. Não porque tivesse pena, não porque estivesse a cumprir uma promessa antiga, mas porque o queria na vida dele. Afonso abraçou-o com uma força desproporcional ao tamanho. Helena chorou em silêncio na cozinha para lhes deixar o momento inteiro. Nessa noite, os três jantaram com uma leveza que já parecia impossível meses antes. O luto não desapareceu. Sofia continuava presente na memória, no retrato pequeno que Afonso quis manter na mesa de cabeceira, nas perguntas ocasionais, nas saudades repentinas. Mas a dor deixara de ser o único idioma daquela casa. O amor entre Miguel e Helena cresceu sem pressa. Não nasceu de uma única conversa decisiva, nem de uma cena grandiosa. Nasceu do dia a dia, das chávenas deixadas uma para o outro na bancada, das noites em que falavam baixo para não acordar Afonso, das vezes em que discordavam sobre educação e encontravam, sem guerra, um meio-termo, do respeito com que Helena tratava as fragilidades dele, sem as explorar, da forma como Miguel olhava para o trabalho dela não como obrigação, mas como expressão de caráter. Havia uma paz ali que ele nunca conhecera nas relações mais brilhantes. Ainda assim, Miguel hesitou antes de dizer o que sentia.
Tinha medo de confundir gratidão com amor, dependência com necessidade e de magoar alguém que lhe devolvera tanto equilíbrio. Precisou de tempo para entender que amar em adulto não é arder. É reconhecer onde a alma descansa, sem se diminuir. Numa noite em que Afonso já dormia, sentaram-se os dois na cozinha com chá e o barulho distante da chuva nas janelas. Miguel agradeceu-lhe tudo o que ela fizera. Helena, humilde como sempre, respondeu que só ajudara no que podia. Miguel abanou a cabeça. Disse que ela tinha feito mais do que ajudar. Tinha reconstruído a casa por dentro. Tinha devolvido calma ao menino. Tinha devolvido sentido a ele. Quando lhe confessou que a amava, não o fez com frases decoradas. Falou de modo simples, quase áspero, como quem oferece uma verdade sem laço. Helena emocionou-se, mas não se mostrou surpreendida. Também ela sentira mudança, embora nunca se tivesse permitido avançar. Respondeu que o amava com a serenidade de quem já pesou a palavra antes de a dizer. Beijaram-se sem pressa. Não havia urgência adolescente. Apenas a paz rara de duas pessoas que chegaram uma a outra depois de várias perdas. E por isso, sabiam o valor do que tinham nas mãos. Casaram-se algum tempo depois, numa cerimônia pequena, bonita pela medida certa. Nada de exageros, nada de festa para impressionar. Algumas pessoas próximas, flores claras, um registro simples, e Afonso num fato que ele achava formal demais, embora não parasse de sorrir. Levou as alianças com solenidade cômica, orgulhoso por ter um papel verdadeiro naquele dia. Quando o homem do registro perguntou se aceitavam, Miguel sentiu um aperto diferente de todos os que a vida lhe dera. Não era medo de perder, era consciência de estar, finalmente, onde queria. Depois da cerimônia, voltaram para casa e jantaram em família. Afonso insistiu em sentar-se entre os dois, como se quisesse garantir fisicamente que ninguém se afastaria mais. A certa altura, olhou para Helena e perguntou, com a delicadeza desarmante das crianças, se a podia chamar mãe quando lhe apetecesse. Helena não respondeu logo porque a voz falhou. Limitou-se a puxá-lo para si e a beijar-lhe a cabeça. Algumas respostas não precisam de frase. O tempo, que antes parecia só roubar, começou a oferecer. 1 ano depois do casamento, nasceu a filha de Miguel e Helena. Pequena, rosada, frágil e luminosa como todos os começos, chegou a uma casa que já aprendera o valor da esperança. Afonso recebeu a irmã com um orgulho quase cerimonial. Jurou que a protegeria sempre, que lhe ensinaria a andar de bicicleta, que não deixaria ninguém fazê-la chorar. Miguel olhava para o filho e via ali o milagre discreto da vida. O menino que encontrara dobrado sobre si mesmo num corredor frio tornara-se o coração quente daquela casa. Nas noites mais calmas, quando os 2 miúdos dormiam e Helena adormecia com a cabeça no ombro dele, Miguel pensava no caminho improvável que o trouxera até ali. Tinha entrado na idade adulta convencido de que felicidade era segurança. Depois acreditara que sucesso era controlo. Mais tarde julgara que a companhia certa seria alguém capaz de o distrair da própria solidão. Só muito tarde percebeu que uma vida inteira pode mudar, não quando alguém recebe mais, mas quando decide realmente cuidar do que lhe foi posto nas mãos. Afonso cresceu a saber de Sofia. Nunca lhe esconderam a mãe, nem a transformaram numa memória proibida. Falavam dela com ternura, mostravam-lhe fotografias, contavam-lhe coisas bonitas, o jeito que tinha para cantarolar enquanto arrumava a cozinha, a forma como lhe alisava o cabelo quando ele estava nervoso, a coragem com que lutou por ele até o fim. Helena nunca tentou apagar esse lugar. Pelo contrário, respeitou-o. E talvez tenha sido isso que a tornou ainda mais mãe aos olhos do rapaz, porque só ama de verdade quem não precisa de apagar ninguém para existir. Miguel também mudou por fora. Trabalhou menos horas do que antes, embora melhor. Aprendeu a delegar. Passou a almoçar em casa quando podia. Deixou de medir o próprio valor apenas pelos números da empresa. Os funcionários notaram que estava mais humano e, curiosamente,
mais firme. Como se a paternidade e a perda lhe tivessem afinado o essencial. Já não tolerava vaidades ocas, jogos pequenos, nem relações construídas por conveniência. Sabia quanto custa uma segunda oportunidade e, por isso, tratava-a com respeito. Às vezes, nos finais de tarde, saía para o jardim com a filha ao colo, e Afonso a correr em círculos à volta dos canteiros, inventando aventuras impossíveis. Helena aparecia à porta com uma manta ou um chá, e aquele quadro simples bastava para lhe apertar o peito. Não de angústia, mas de gratidão. Porque durante anos, Miguel pensara que uma casa se enchia com objetos, silêncio e vitórias pessoais. Descobriu tarde, mas a tempo, que uma casa se enche de outra maneira, com vozes, cuidado, promessas cumpridas e afetos que ficam mesmo quando a vida tenta arrancá-los. E talvez seja esse o ponto mais fundo desta história. Nem sempre o destino devolve o que tira. Sofia não voltou. A juventude que Miguel perdeu não regressou. Os anos gastos em relações erradas e em solidões disfarçadas não puderam ser reescritos. Mas a vida, às vezes, oferece uma forma diferente de reparação. Não uma compensação perfeita. Não uma fantasia. Apenas a possibilidade de alguém escolher melhor quando finalmente entende o que importa. No fundo, Miguel só encontrou paz quando deixou de usar o coração como cofre e aceitou usá-lo como casa. Afonso só voltou a sorrir quando percebeu que o amor também pode chegar depois da perda. E Helena provou, sem discursos, que há pessoas que salvam famílias não por grandes gestos, mas pela constância com que ficam. É por isso que certas histórias tocam tanto. Porque lembram que nem tudo se resolve a tempo. Mas quase tudo se transforma quando alguém decide não fugir. Se reconheceram nesta história alguma parte da vossa vida, ou da vida de alguém que conhecem, escrevam nos comentários. Deixem o vosso gosto, subscrevam o canal e vejam também o próximo vídeo que vai aparecer nas sugestões finais, porque às vezes, uma história leva-nos exatamente a outra que estávamos a precisar de ouvir.